que é em relação a um jogador que, vamos dizer assim, ele causou nos últimos momentos, nos últimos tempos, que é Alisson. Aqui vou trazer Alisson. Foi um jogador que movimentou os bastidores do São Paulo, vamos dizer assim, nos últimos tempos, porque estava negociando com o Corinthians e acabou não dando certo e causou realmente um alvoroço da gente saber o futuro do Alisson no São Paulo. A gente discutiu aqui em vários momentos qual seria a melhor opção para o Alisson, que está agora, pode cravar, indo para o Fluminense. E o Gabriel Sá trouxe a seguinte informação. O São Paulo acertou o empréstimo do volante Alisson ao Fluminense. As partes chegaram a um acordo nas últimas horas desta quarta-feira e Alisson assinou o primeiro termo para poder viajar, realizar exames médicos e assinar contrato. Chega nas próximas horas ao Rio de Janeiro. O empréstimo não terá compensação financeira, mas o Fluminense pagará 100% dos salários do jogador, na casa dos 550 mil mensais. Opção de compra fixada em contrato de 2,5 milhões de euros, cerca de 15,2 milhões de reais. A compra se torna obrigatória caso o Alisson cumpra um número de jogos determinado em contrato. Lembrando que o contrato de Alisson também é válido até o final de 2027. Antes de JP e Matheus darem suas opiniões em relação ao Alisson, a gente vai ler também os comentários de vocês no chat. Já peço para vocês já irem comentando, falando a opinião de vocês, se vocês acharam que foi um acerto realmente o Alisson sair do São Paulo, estava realmente insustentável a situação dele depois do que aconteceu em relação ao Corinthians. Mas antes de tudo isso, antes da gente ler os comentários e ouvir a opinião dos nossos queridos JP e Matheus, eu vou colocar aqui um vídeo do nosso querido Gabriel Sá, que vai falar sobre a situação do Alisson, então. É isso, Van, para informar para vocês então a respeito do Alisson. O Alisson está de saída do São Paulo, já deu tchau hoje aos companheiros e está a caminho do Fluminense. Empréstimo de uma temporada com todos os vencimentos mensais pagos pelo Flu, cerca de 550 mil reais mensais, algo realmente alto, né? Um alto valor, né? Que está sendo designado então ao Flu. Não haverá compensação. A gente lembra que na época que ele estava encaminhado para ir ao rival, tinha uma compensação de 1,5 milhão, mas o São Paulo entende que desde que isso tudo passou, ele perdeu o valor, né, de mercado, perdeu o valor de negociação, perdeu a capacidade de tentar achar um molde parecido. Ele não vem jogando, fez a sua última partida no dia 11 de janeiro contra o Mirassol, jogo de estreia do Campeonato Paulista. Então o Alisson a caminho do Fluminense, empréstimo de uma temporada. Opção de compra, 2,5 milhões de euros. Ali cerca de 15 milhões de reais na cotação atual, e eu tenho a informação que esse empréstimo é opção de compra com metas de jogos que tornam obrigação de compra. Não consegui confirmar qual é essa meta, mas geralmente o clube está trabalhando com 25 jogos por 45 minutos para cumprir, que era o molde também do empréstimo dele ao Corinthians. Acredito que seja dessa forma, a gente confirmando, a gente traz para vocês também. Alisson do Fluminense, pode cravar, está encerrada essa negociação, já está a caminho do Rio de Janeiro, chega até onde eu soube amanhã pela manhã, e aí fará exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Flu. Claro que para você viajar, você já assina aquele pré-termo ali, então dá para a gente cravar que o Alisson é o jogador do Fluminense, não joga mais pelo São Paulo, de saída, empréstimo que não tem compensação, 2,5 milhões de euros aí, passe fixado, que pode virar obrigação de compra em caso de metas. É isso. Muito bem, os detalhes aí da negociação do Alisson, que jogará agora novamente sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. JP, começando com você, quero que você fale um pouco sobre o Alisson, se foi um acerto do São Paulo realmente fazer esse empréstimo, dentro desses modos que o Gabriel nos apresentou, você acha que foi realmente a melhor opção para o Alisson e para o São Paulo? Olha, essa eu falei que as minhas opiniões talvez causariam polêmica, mas essa acho que não tanto, porque eu vi algumas pessoas discordando por conta da fragilidade em alguns setores, inclusive de volantes no elenco do São Paulo, mas eu sou completamente a favor da saída desse jogador. O Alisson, ele, claro que teve seu bom momento no São Paulo, foi importante demais, fundamental no título da Copa do Brasil, título da Supercopa, máximo respeito pelo que fez, mas cara, você forçar a saída, você negociar e diria assim, eu não vou nem usar a palavra forçar, mas você se inclinar para uma saída para um rival já é inaceitável para o torcedor. Agora você realmente fazer tudo que você fez, né? Como fez o Alisson, para ir para o Corinthians, chegar a visitar o CT do Corinthians e querer essa negociação só não acontecer por conta do próprio Corinthians e não do jogador, já não tinha mais clima para ele continuar no São Paulo.
beleza, é direito dele, ele queria seguir a carreira em outro lugar, que ele, na opinião dele, seria mais aproveitado. Só que assim, cara, uma vez que ele quer negociar com um rival, ele não tem mais que vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Achei erro, inclusive, achei um erro do São Paulo reintegrar esse atleta. E não, assim, nada contra o Alisson em si, tá? Nada contra a pessoa Alisson, mas na figura de jogador, uma vez que você quer ir para um rival, por exemplo, eu vi o Santos agora trazendo o Lucas Veríssimo. Cara, eu achei tremendo desrespeito com a torcida do Santos, porque o cara veio jogar no rival. E para mim o Alisson é a mesma coisa. Acho que é até pior, porque ele tenta sair do São Paulo para ir direto para o rival. Não é que ele estava em outro clube, estava na Europa e ia voltar aqui para o futebol brasileiro e foi para o rival. Não, ele saiu do São Paulo, né, fez todo o movimento para sair do clube para jogar no rival. Então, para mim, o São Paulo errou na reintegração desse jogador e corrige isso negociando com o Fluminense. Ainda bem que teve o Fluminense interessado, que para mim é um jogador que não teria mais clima dentro do elenco, não teria mais clima dentro do time. Talvez, se mesmo o elenco recebesse ele bem, o torcedor não receberia mais. Qualquer erro que ele cometesse em qualquer partida, fosse, cara, um jogo assim do Campeonato Paulista, que o São Paulo já está classificado e ele erra uma saída de bola, que às vezes nem gera um gol, mas já geraria uma pressão para ele. Então não tem mais clima para o Alisson continuar no São Paulo, e ele precisava ser negociado, porque é um salário que faz diferença ali na folha do clube. Então eu acho que o São Paulo acerta nessa negociação, por mais que não tenha compensação financeira, não tinha mais clima para ele continuar, e acho interessante que, se ele for bem no Fluminense, tem essa compra. Torço para que dê certo, para que o São Paulo seja bem pago pela negociação do jogador, porque para mim o Alisson é um cara que sai e acaba até, de certa forma, fechando portas para voltar. Eu acho que essa negociação com o Corinthians realmente fechou as portas para o Alisson. É diferente da situação do Ferrarese, por exemplo. O Ferrarese não está fechando uma porta no São Paulo. Se não der certo a negociação com o Botafogo, se o Botafogo não quiser pagar o preço depois, o Ferrarese volta numa boa para o São Paulo. Mas o Alisson não é a mesma situação. O Alisson, para mim, ele fechou porta no São Paulo com essa negociação com o Corinthians. Espero que renda lá no Fluminense para que essa negociação seja efetivada depois de um ano. E JP, o Alisson, um jogador de idade mais elevada também, tem mais de 30 anos, e não vinha em um bom momento antes mesmo dessa negociação com o Corinthians, né? Então não tinha por que também o São Paulo insistir na permanência desse jogador. Eu também não consigo imaginar como seria a reintegração dele, no sentido dele voltar a jogar, que assim, o discurso era, ele vai precisar mostrar para a torcida. Mas ele não é um atleta, ele não é um atacante que vai lá e faz gol e resolve, que vai lá e joga contra o Corinthians, um clássico, já marca um gol, a galera já esquece de tudo, já esquece que ele tentou negociar. É meio que assim às vezes que acontece. Mas a posição dele não favorecia nesse sentido. Então eu não via realmente como que ele teria que provar. Sendo que ele já não vinha também desempenhando um bom futebol há algum tempo, né, Matheus? Então eu também vejo com bons olhos essa negociação, pelo atleta também, pelo São Paulo, que o São Paulo sempre é a prioridade, e como o JP disse, que ele possa ir bem no Fluminense, óbvio, mesmo menos contra a gente, para que a gente possa negociá-lo da melhor maneira possível. Em todas essas negociações, o São Paulo possa ser beneficiado de alguma forma, né? Eu concordo muito com o JP. Eu não acho nem que essa questão da vontade demonstrada dele para ir ao Corinthians é que me faça querer que ele saia. Eu acho, na verdade, que o ciclo já encerrou. Porque se a gente for olhar ao longo da história do São Paulo, muitos jogadores já fizeram essa ponte para as rivais, né? Por exemplo, o Zete foi para o Santos em 96. No mesmo período, o Palmeiras liberou o Miller, que voltou para o São Paulo, mesma data, quase praticamente. Mas são craques, são jogadores que eles estão acima da média. O Alisson, ele poderia completar o ciclo dele, do herói, né? O arco do herói no São Paulo, de uma forma realmente mais digna. Ele que ele chegou do Grêmio, né, depois de 4 temporadas no Grêmio, ele alterou de posição lá com o Lucas Silvestre, que era o auxiliar de Dorival Júnior. Ele atuou de volante. Eu acho que a primeira partida dele foi naquela de São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, que a gente eliminou o Palmeiras, ou foi isso mesmo, acho que foi essa partida. E aí, a partir de então, ele começou a jogar de volante e se encontrou com o Dorival Júnior e com o São Paulo. A partir do momento que ele se contundiu, eu acho que o futebol dele decaiu bastante e a torcida do São Paulo começou a pegar mais no pé dele, apesar de tudo que ele construiu, né? O JP mesmo falou, campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil, mas ano passado ele até que teve uma regularidade, né? Porque foram 66 jogos do São Paulo, ele fez 52, mais de 30 como titular, quase 40 jogos como titular, e esse ano ele começou como titular do São Paulo, ele jogou titular no Maião contra o Mirassol. Então, assim, eu acho que essa movimentação, esse flerte dele com o Corinthians seria até razoável se por acaso ele tivesse encerrado de uma maneira mais digna com o São Paulo, como fez outros jogadores, né?
talvez até a gente entenda mais o Amoroso ter ido para o Corinthians depois de voltar do Milan em 2005, né, jogando naquele time do Corinthians, foi campeão brasileiro, do que o Alisson querer pular o muro. Mas assim, eu acho que realmente desgastou, sabe? Eu acho que o ciclo dele já havia se encerrado, porque ele não parecia mais que queria jogar no São Paulo. E ele pisou lá no Corinthians, assim como está indo agora no Fluminense. Eu espero que ele não pise à toa, né, de novo. Espero que dessa vez ele vá definitivamente, porque o que ensejou a não contratação foi o próprio Marcelo Paes, né, que por motivos obscuros não quis efetuar o pagamento. Teve aquela questão do próprio empresário do Alisson, que se ofereceu para pagar a multa rescisória, né, de 1 milhão e pouco para o São Paulo, mas o Corinthians acabou não aceitando. Ele acabou se queimando realmente com a torcida. Não havia mais clima, a verdade é essa. Não havia mais clima. Eu acho que é a melhor solução. E eu fico curioso de saber quem é que executa essas contratações no Fluminense, porque está contratando o Alisson agora, tem 32 anos e tem essa cláusula, na verdade, essa opção que pode virar obrigação de compra a determinados jogos. Uma pessoa um jogador acima de 30 anos, 32 anos é muito. E no ano passado, não sei se vocês se lembram, mas o Fluminense contratou o Everaldo por 4 milhões o Bahia. O Everaldo tem 34 anos, ele já emprestou o Everaldo para o Bahia de novo. Essas contratações do Fluminense estão muito questionáveis, estão nível São Paulo, inclusive, né, de contratação com o Cédric Soares. Mas assim, eu acho que vai ser bom para a carreira do Alisson, vai ser bom para o São Paulo, eu acho que está tudo ótimo. Eu acho que é isso. Ele vai voltar, ele vai atuar agora com um técnico que ele conhece de maneira recente, né, que é o Luiz Ubeldia, e muito da relação do Alisson de ir para o Corinthians foi por causa do Dorival Júnior, né, que ele teve uma grande fase ali com o Dorival em 2023, foi muito importante para o São Paulo, mas agora realmente se encerra esse período, pelo menos, porque o contrato do Alisson até o final de 2027 com o São Paulo, mas agora vai por empréstimo, então, ao Fluminense, quase tudo certo, né, como disse o Gabriel Sá, pode cravar.